Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Agradecer a sua presença aqui e pedir que nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho. E vamos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui nas vibrações do plano espiritual superior, entrando em conexão com Deus através das forças da natureza, do canto dos pássaros, do sol, das nuvens, do céu, da lua, do mar, da cachoeira, essas energias que nos ajudam a equilibrar também o nosso perispírito. Hoje é dia 7 de maio do ano de 2023, estamos iniciando o mês de maio, pedindo também a Deus, a Jesus, que nos ajude neste mês, com os nossos trabalhos materiais e espirituais, na nossa família, na nossa casa, com as pessoas que circulam as nossas vidas. Se é a primeira vez que você está fazendo o Evangelho no Lar aqui no canal, não esqueça de colocar a sua água para fluidificar, bebê-la após o término deste Evangelho, mas temos que ter algo substancial, a fé. A fé para realizarmos qualquer operação espiritual. Jesus emana para nós forças espirituais, mas precisamos acreditar que além desta vida física existe outra vida espiritual que está a nos amparar. Então vamos entrando nesta conexão. Todos são bem-vindos aqui no Evangelho, apesar de sermos espíritas, todas as pessoas são bem-vindas aqui neste momento, porque é um momento também de falarmos sobre Deus, nosso Pai. E pedimos sempre no início para entrarmos em conexão com Deus, justamente para nos desligarmos dos problemas habituais do dia a dia, da correria, das discussões em famílias, e sempre recomendamos que 30, 35 minutos antes do início do Evangelho, que possamos entrar em conexão, colocando uma música ambiente ou uma música na qual você sente que o seu padrão vibratório aumenta. Quais são essas músicas? Músicas que nos conecta com Deus, independente de qual música seja. Cada pessoa tem uma percepção daquela música que eleva o seu padrão, que te liga, que te conecta com o seu mentor, com a sua mentora, porque neste momento, com essa conexão, eles irão nos ajudar nas transferências de fluidos, nas transferências magnéticas, nos intuindo para alguma situação que nós estejamos passando. É um momento também de meditarmos como Jesus fazia, ali no horto, entrar em conexão com o Pai. Este momento do Evangelho no Lar, além das discussões, do aprendizado, é um momento de conexão conosco mesmo, com o nosso eu interior, com os nossos pensamentos mais secretos, aqueles que somente nós temos acesso e que não interessa a ninguém, até que você deseja contá-los. Aqueles desejos, frustrações, medos, angústias. É neste momento que nós entramos em conexão com esses sentimentos e que também a espiritualidade superior consegue entrar em conexão conosco. E eu desejo que você consiga hoje também. Hoje, já sentindo aqui as vibrações iniciais dos espíritos amigos da Colônia das Águas, vamos então, através do nosso pensamento, entrarmos em conexão com esses espíritos amigos, trabalhadores ali da Colônia das Águas, colônia essa, amiga, parceira, de grande representatividade aqui no Brasil e no mundo. Vamos entrando em conexão com esses mentores, mentoras que nos ajudam, trazendo no pensamento Jesus e pedindo a Ele que esteja conosco. E neste momento pedimos autorização ao nosso Mestre, amigo Jesus, para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo também a Deus por estarmos aqui, pedindo a Ele que envie
através das boas energias e vibrações e que nos conduz através da sua intuição. Mestre querido, neste momento estamos aqui reunidos para mais uma vez conversarmos sobre o Evangelho e nos ajuda, Mestre, a equilibrar as nossas energias. Que neste momento cada indivíduo, nas diversas regiões do Brasil e do mundo, possamos formar uma egrégora de força, de pensamentos salutares para enviarmos aquelas pessoas que nós sentimos que está precisando neste momento de uma vibração particularmente de reajuste. Vamos entrando, meus queridos irmãos, nessa conexão, que assim seja, graças a Deus. Hoje o nosso Evangelho, vocês já sentiram, é para entrarmos em conexão desde o início aí com a colônia espiritual das águas, que nos ajuda aqui nos trabalhos, esporadicamente, para nos reajustar organicamente e espiritualmente. E o passe hoje, final, a gente sempre pede para vocês trazerem alguém, alguma pessoa que está em necessidade hoje, além desta pessoa que você, neste momento, imagina que esteja com alguma necessidade de reajuste. Qualquer pessoa, amigo, familiar, vizinho, colega de trabalho, não tem problema. Traz na sua mente o nome dessa pessoa para assistir o Evangelho com você aqui, mentalmente. E vamos trazer também uma pessoa que esteja precisando. Eu gostaria de propor também que a gente possa trazer uma pessoa que fez alguma coisa ruim para a sociedade como um todo, que você sabe, às vezes aí perto da sua casa, uma pessoa que esteja em desajuste psíquico, espiritual, que esteja precisando das nossas vibrações. Pode pensar no nome no rosto para receber esses fluidos. Jesus nos ensinou também a orar por todos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a caridade para com os criminosos também. Caridade não é concordar com o que eles fizeram. Todos que erraram vão se reajustar com as leis da sociedade, as leis de cada país, de cada região. Precisa-se que cumpra a lei para vivermos harmonicamente na sociedade. A caridade para com os criminosos não é passar a mão na cabeça e aceitar o crime, o erro, não é isso. Caridade também é ajudar que eles tenham forças para cumprir as penas, e sabemos que ao desencarnarem, muitos deles acabam também se perdendo espiritualmente. Caridade é sabermos que todos somos filhos de Deus. Um dia reajustaremos as nossas forças, e nós também no passado tivemos grandes erros. Se nesta encarnação nós não erramos, e que bom, nós não cometemos nenhum crime esses grandes ou pequenos, porque às vezes cometemos esses pequenos crimes, esses pequenos desajustes, em uma ou em outra, sem dúvida alguma, a gente se desajustou com as leis divinas, morais e também legais de um país, de uma região. Então cabe-nos orar. Jesus nos ensinou a amar o próximo, enviar as boas energias. Amar não significa gostar da atitude do outro. Às vezes nós reprovamos a atitude do outro por inúmeros fatores aqui, culturais, sociais, enfim. Não vamos entrar no mérito. Mas amar é desejar que o outro cresça, se reestabeleça nas forças do bem. E cabe às leis humanas zelar por todos nós. Essa é a verdadeira caridade. Zelarmos por nós em primeiro lugar, para que as outras pessoas também se reajustem, porque uma vez internalizado em nós o bem e o bem-estar que isso nos causa, o crescimento psíquico e espiritual que nos causa um crescimento de todas as formas, que é interno. Esse crescimento é uma luz que aflora de dentro de nós e que externaliza através de cada célula do nosso organismo, de cada poro do nosso corpo, através do nosso olhar, através das nossas palavras,
do nosso sentido, do nosso andar, do nosso agir. Essa luz que emana e que quem sentiu ela nunca mais deixa de sentir e sabe de onde que veio e para onde que vai. Essa luz que é a verdadeira caridade é dividida, mesmo que às vezes nós não façamos esforço, que são aquelas pessoas que acolhem, mesmo às vezes sem querer acolher, só de estarem presente no ambiente, só de estarem ali com as suas emanações psíquicas e espirituais nos acolhe. Todos nós, nas nossas vidas, nas nossas encarnações, tivemos pessoas assim que nos acolheram em algum momento, que basta chegar perto, nos emana uma energia salutar de cura, que às vezes nos oferece um copo de água, uma xícara de café, e aquilo nos reestabelece de uma tal forma que nos alimenta espiritualmente, psiquicamente, e não precisamos de mais nada. Sentimos como se o mundo parasse. Essas pessoas que muitas das vezes partem cedo, pode ser um avô, um bisavô, um tio, uma vizinha que às vezes nos acolhia. São pessoas que passam como um flash nas nossas vidas, mas que jamais saem das nossas memórias. Essas pessoas também merecem um lugar hoje neste Evangelho, aonde quer que elas estejam, encarnadas ou não. Elas foram presentes essenciais na sua vida e te marcaram, que com poucas palavras te acolheu, te trouxe de fora do seu abismo interior, te ajudou, te estendeu a mão. Seja onde estiver essa pessoa, você também pode trazer. E por que não você ser esta pessoa na vida de outras pessoas? Essa também é a verdadeira caridade cristã. Mesmo no nosso silêncio, e mesmo às vezes na nossa inquietude psíquica e espiritual, nós conseguimos acessar o outro através dessas emanações. E às vezes precisamos ser duros, trazer palavras duras, trazer o outro para a realidade, porque em muitos momentos o outro está num desesperamento psíquico ou físico, enfim, e que nós precisamos de falar: chega, basta, você não pode se machucar mais, se autolesar mais, saia desse momento, saia desse desespero. Foi assim quando a mulher que tocou Jesus, a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia, nós não sabemos como era de fato o problema orgânico desta mulher, que nem o nome dela aparece nos evangelhos. Vamos chamar de uma irmã querida, que naquela época, no contexto histórico, uma mulher que tinha hemorragia se tornava uma mulher impura, tudo que ela tocava se tornava impuro. Ela era uma mulher que ela era tolhida socialmente, numa sociedade extremamente preconceituosa da época. Jesus estava ali, indo para ajudar uma outra pessoa, uma outra irmã que também estava em desespero, mas ela, no seu grande desespero, foi em busca dele. E ela entendeu que Jesus era puro. E ela queria saber mesmo se o que ela tocava a tornava impuro. E tocou em Jesus. Jesus, em meio à multidão, há várias pessoas ali conversando, tocando nele, ele para o que está fazendo e fala: quem me tocou? Eu senti aqui algo muito grande, saiu uma virtude. O que é isso? Saí emanações vibracionais, espirituais de mim. E quando Jesus pergunta o que ela queria, muito provavelmente ela relata para Jesus, e ele fala: vá em paz, foi a tua fé que te salvou. Jesus era tão caridoso que até neste momento
ele divide com o outro a sua energia, o seu estado de espírito que ajudou aquela irmã a se curar, as suas vibrações, e ele divide. Vá em paz. Você teve 50% neste processo de cura, porque você veio até mim, você não hesitou em me tocar e você acreditou. Por isso, vá em paz. A sua fé é que pode te ajudar hoje. E quando temos fé, nos tornamos pessoas também com um astral que ajuda as outras pessoas. Com essa energia que nós estamos falando aqui, que é de dentro para fora. Essas pessoas que às vezes são pessoas até disfarçadas na sociedade. São pessoas essas que não estão na mídia, na internet, que não tem canal no YouTube, que às vezes nem rede social tem. Mas essas pessoas não conseguem disfarçar a sua luz. Por onde passam são raios de esperança, de amor e de vibração. Pessoas essas que, disfarçadas na sociedade, ajudam a equilibrar até mesmo a psicosfera do seu bairro aí, da sua cidade, do seu país, e vocês nem sabem que elas existem. Pessoas essas que no silêncio às vezes fazem muito mais dos que estão falando ou gritando pela sociedade. Pessoas essas que são como a que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 5. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Põe, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão em casa. Ninguém há de que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a sua luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de que aparece publicamente. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, muito importante, que vai falar dessas pessoas que não adianta se disfarçar porque elas aparecem através das emanações. E Jesus, através dessa lição, também fala: não adianta esconder as coisas, porque alguma coisa ou em algum momento isso irá vir à tona. Muitas vezes nós achamos que vamos disfarçar quem nós somos, mas não. Isto é sentido. Não adianta, como André Luiz vai dizer em seus livros, às vezes a pessoa está fisicamente resplandecente, com as melhores roupas, melhores perfumes, cabelo muito bem arrumado, mas espiritualmente está em frangalhos. E assim também é ao contrário. Às vezes a pessoa está humildemente vestida, está com as marcas da vida no rosto, nas mãos do trabalho, mas são pessoas que ali moram um espírito de luz. Porque os espíritos que já estão a caminho, os nossos irmãos mais velhos, esses que já estão passos nas nossas frentes, eles não se preocupam quando eles vêm para este corpo físico. O corpo que eles estarão, a região, porque eles sabem que aonde eles estiverem, eles conseguirão enviar esta luz. Não se preocupam muito na família que irão renascer. Se preocupam, claramente, quando há uma programação que eles têm que trazer uma lição. Mas quantos espíritos de luz disfarçados que nós tivemos aqui? Que vez ou outra, é claro que um acaba trazendo uma grande descoberta de amor ou uma grande transformação e a mídia vai atrás. Mas outros que passaram e que ficaram totalmente
disfarçados, que chegaram ao plano espiritual totalmente apagados nas sociedades, mas acesos no plano espiritual. E eu sempre falo isso, algo do meu conhecimento íntimo. Nunca li isto em livro nenhum, nem ouvi de médium. Mas eu tenho para mim que quando os espíritos ascendem às escalas evolutivas mais altas, eles passam por essa encarnação teste. Uma encarnação totalmente disfarçada, numa região ou numa sociedade totalmente apagada. É uma encarnação ali, mais uma vez na solitude do seu consciente e inconsciente, experimentando totalmente e disfarçando-se totalmente, ou naquele corpo ou naquela região. O mesmo acontece às vezes com espíritos muito endividados que precisam se disfarçarem no corpo físico para reajustarem o perispírito. Já no caso desses espíritos de luz, que precisam de uma encarnação solitários ali, num ambiente em que eles não são reconhecidos. Porém, muitos deles, infelizmente, não conseguem disfarçar essa luz porque ela emana, como Jesus falou. Uma vez a luz acesa, não conseguimos disfarçar ela. Ela está ali, ela é acesa e ela acaba atraindo, uma luz acaba atraindo as moscas e esses espíritos acabam atraindo pessoas necessitadas o tempo todo. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que saiu pra gente aqui hoje. Hoje foi de sorteio, tá, pessoal? E eu tenho por mim, eu acho, né, nesses mais de 90 evangelhos, que não saiu este capítulo ainda. O item que saiu é o item 11 e 12. Item 11. Estando Jesus à mesa, em casa de um homem, que era Mateus, vieram ali ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que fez com que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida, tendo os ouvidos? Disse-lhe Jesus: não são os sãos que gozam de saúde que precisam de médico. Aliás, li errado, pessoal. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Capítulo de São Mateus, item 9, 10 a 12. Um item importante aí do Evangelho, que foi o que nós iniciamos conversando sobre a caridade com os criminosos, por exemplo. Jesus andava por todos os locais, saía e entrava, porque ele sabia quem ele era e nunca perdia a sua essência. E ele mesmo nos ensinou a não julgar. E ele sabia que ali ele estava representando algo de ajuda para essas pessoas que até então, naquela sociedade, era considerada de má vida. Sabemos que na época que Jesus veio, tinha muito esses preconceitos mais ainda instalados, né, na sociedade como um todo, na guerra entre uma sociedade e outra. E ali Jesus estava com os dois lados. Jesus andava e circulava com os dois lados, conversava e falava sobre o Evangelho dos dois lados, com qualquer pessoa, aliás, que estivesse ali precisando de auxílio. E ele deu uma resposta sábia, curta, cirúrgica, né, como dizem hoje em dia. E o item 12, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos desherdados, porque são os que mais necessitavam de consolações, dos cegos e de boa fé, porque pedem sem que se lhe dê à vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Uma das grandes características destas pessoas, que, como eu disse no início do Evangelho, são como raios nas nossas vidas, são que elas não assumem quem são verdadeiramente. São disfarçadas, são humildes, mas não é uma falsa humildade.
nós percebemos ali, através dessas emanações, que é uma humildade extremamente verdadeira. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a explicação que lhes cabe. Aqui é a explicação, tá, pessoal, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, a de ouvir, a de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que a dos que falam. Deus ortogou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas nós não deixamos de receber as consequências, né, meus irmãos, quando nós abusamos dessas faculdades. Então, dando uma pausa aqui, a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, em maior ou em menor grau. O que acontece é que nós temos médiuns que são mais ostensivos, e aí nós podemos, não vamos entrar nesse tema, mas há diversos fatores, missão, questão de aprendizado. A pessoa vem com um trabalho pré-organizado na mediunidade, mas todos nós, podemos entrar em contato com o plano espiritual, porque nós temos, através das intuições, todos nós temos a capacidade aguçada na área da mediunidade. Se só os mais dignos fossem concedidos a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde aos demais o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre como ao rico, como aos retos, aos bons, aos maus, enfim, todos nós temos. Vou parar a leitura por aqui, pessoal, para a gente explicar. Capítulo muito interessante, mas já deu para entender o contexto, né? Nós podemos ser a nossa própria luz. Hoje é o que nós mais vemos, pessoas angustiadas em busca de médiuns, correndo atrás de médiuns ou de gurus, enfim. Pessoal, vocês têm a ferramenta preciosa dentro de vocês mesmos, o contato. Nós temos, além da mediunidade, os sonhos. Nós nos desprendemos ao dormir. O que muitas das vezes nos falta é a boa vontade e a busca incessante por essas faculdades, e terceirizamos esses contatos. Nós podemos acender a nossa própria luz. É claro que é muito bom ouvir um médium diferente falar, ouvir uma palestra, receber uma carta psicografada, ótimo. Mas quantas pessoas se angustiam por isso? Ficam atrás constantemente disso, esquecem da sua própria evolução. Nós também somos capazes de recebermos essas luzes e de sermos doadores dessas luzes que Jesus, Deus, nos concede a cada dia. Nós também podemos ser protagonistas desses efeitos maravilhosos. Basta que nós acreditamos em nós mesmos, é o primeiro passo, a evolução, e ter disciplina. Construir a nossa disciplina espiritual interna. Com este evangelho um pouco forte, mais leve, lembrando dessas pessoas que fizeram ou fazem uma grande diferença no nosso viver, nós vamos entrando na nossa meditação final, lembrando que nós estamos com a equipe da Colônia das Águas hoje,
Vamos entrando em conexão mais uma vez. Se a gente se perdeu aí ao longo do Evangelho, vamos entrando na conexão. Todo mundo merece, neste momento, receber este passe. Lembrando que eu pedi hoje para vocês trazerem uma pessoa que vocês acham que estão com necessidade, da família, dos vizinhos aí de vocês, dos colegas de trabalho. Uma pessoa que tenha feito algum mal à sociedade como um todo, e também esta pessoa que você acha que foi luz na sua vida. Vamos juntos tomar este passe com os irmãos amigos da Colônia das Águas. Lembrando que o passe da Colônia das Águas é um passe de equilíbrio, de saúde, e o primeiro passo deste passe é tirar as toxinas, as energias espirituais tóxicas que possam estar no nosso corpo ou no nosso perispírito. Então vamos, meus irmãos, mergulhar os nossos pés nessa água corrente da Colônia das Águas, até a altura do joelho, que através da circulação, das emanações, essas energias tóxicas impuras possam ser eliminadas através dessa corrente de água cristalina, abundante em boas energias, magnetizadas por estes espíritos superiores e bondosos a nós. Entrando cada vez mais nesta conexão e sentindo essas energias indo embora, que através dessa magnetização dos benfeitores, dos médiuns canalizados, possamos receber Vemos em volta círculos de força transparente que vai nos ajudando desde o topo da nossa cabeça, passando pelo rosto, descendo, e através dessas pequenas gotas de água que vai entrando em contato com o nosso corpo perispiritual. Se você não consegue, pessoal, entrar em conexão neste momento do passe, feche os seus olhos ou mantenha ele semiaberto, focado no objeto, com as mãos estendidas para cima, e confie que o seu mentor ou mentora irá canalizar este passe. Este passe de muito movimento, de muita conexão com estes espíritos, que nos promove a limpeza e o reajuste. Pense agora, se você tem algum problema orgânico, físico ou psicológico, pense e peça a Jesus a ajuda. E também a estes mentores. Jesus nos ensinou a pedir, a bater, e assim como aquela mulher que marcou o Evangelho, que marcou a passagem de Jesus aqui, que foi com toda a fé e tocou nas vestes de Jesus e pediu o auxílio ali, vamos fazer isso neste momento, pedir o nosso processo de reajuste. Sabemos que a cura depende de Deus para cada situação e caso, mas peça com fé, porque nós não sabemos como está o seu processo reencarnatório. Talvez a espiritualidade consiga, através destes benfeitores, se não a cura, mas o processo de reestabelecimento, processo de menor dano. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam recebendo mais os fluidos deste passe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Jesus,
Neste momento, estamos terminando o nosso Evangelho no Lar, recebendo os fluidos dos amigos espirituais dessa colônia tão querida, e nós pedimos que nos ajude mais uma vez, que reestabeleça a nossa saúde perispiritual e também física. Jesus, essas pessoas que aqui estão ouvindo este Evangelho ao vivo ou gravado, cada uma com a sua necessidade. Nós sabemos que cada caso é único, mas pedimos por elas. Pedimos e enviamos também essas boas energias. Hoje falamos aqui no Evangelho sobre orar por aqueles que tenham cometido algum crime na sociedade. Nós estamos trazendo essas pessoas aqui e é por isso também que enviamos as nossas vibrações aos locais de prisão no Brasil e no mundo, aos locais onde os adolescentes também que estão presos neste momento por ter cometido algum crime, alguma questão, enviamos também aos hospitais, aos CTIs, aonde estão pessoas que estão com necessidade também de restabelecer a saúde. Enviamos aos locais de lar temporários que estão acolhendo crianças, adolescentes, que estão sem os pais por algum outro motivo, e também aos locais, aos lares de idosos. Muitos estão ali também angustiados e doentes. Enviamos as energias dessa colônia. E neste momento, com muita gratidão, muito amor, nós pedimos a autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, sem muita pressa, mexendo as extremidades do corpo, os pés, as mãos, abrindo os olhos lentamente, bebendo a nossa água fluidificada, agradecendo a Deus mais uma vez, e eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia aqui no Evangelho no Lar. Semana passada eu estava um pouco ruim, da garganta, eu informei isso aqui no Evangelho, eu recebi muitas mensagens, estima de melhoras, tanto aqui no canal, como também lá no Instagram. Quem quiser nos acompanhar, o de psicólogo é @oigonpepsi. Recebi muito apoio, muito carinho de vocês. Eu quero agradecer a cada um que mandou estimando melhoras, falando que iria orar por mim. Eu agradeço demais, tá, pessoal? Agradeço mesmo de coração o carinho que a gente recebe, não só eu, mas a equipe aqui do canal. Que Deus abençoe vocês, as pessoas que estão sempre aqui com a gente, nos enviando as boas vibrações. Agradeço imensamente. Mandar um abraço aí para vocês também, os nossos irmãos e irmãs que estão sempre aqui com a gente. Um abraço para a Beth Gomes, está sempre aqui, também mandou um abraço aí. A Milene, a Madalena Dantas, perdão. Sol Lima, do Rio de Janeiro, um grande abraço. A Cristina de Jesus, um grande abraço também. Deus abençoe. Sidney Bica também sempre aqui com a gente. Fatinha Viana, sempre aqui também, ajudando a compartilhar o Evangelho. Deus abençoe. De Campinas, em São Paulo. Não colocou nome, só falou que é de Campinas, São Paulo. Não aparece o nome. Tem algumas pessoas, pessoal, que não aparece o nome no canal. Então, vocês têm que escrever o nome e sobrenome, porque não aparece aqui para mim. De Maringá, no Paraná, a Sol. Miriam da Silva, um grande abraço. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Janaína Ribeiro, um grande abraço, minha amiga da Irlanda. Gilda Neves, de Canedo, em Goiás, um grande abraço. Cida Loureiro, de São Paulo, um grande abraço. A Ieda Alcântara, também do Amazonas, Manaus, está sempre aqui. Eduardo Silva, um grande abraço. Eliane Costa, lá de Vitória, no Espírito Santo, também sempre aqui com a gente. Um abraço aí para o pessoal do Espírito Santo. Alberto Mazola, de São Paulo, capital. Laís Haddad, também sempre aqui com a gente. Um grande abraço. Elizabeth Souza, de Málaga, na Espanha, um grande abraço. A Luciana Espessoto, de São Paulo, também sempre aqui. A Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Rosa Maria, da cidade do Porto. Alberto Lima. Gilda Neves, de Niterói, no Rio de Janeiro. Adil, um grande abraço. Clara Silva, Conceição Costa.
Leila Monteiro, um grande abraço também. Elizabeth Fernandes. Mileide Santos, um grande abraço. Perguntou que horas começa o evangelho. É sempre às 6, tá, pessoal? Só quando ocorre alguma questão que a gente não consegue entrar às 6, aí a gente informa na comunidade. Vocês podem ficar atentos na comunidade, que a gente informa se tiver alguma alteração. Na maioria das vezes nós conseguimos. Quando não consegue, a gente avisa. E também, quem não tem o nome escrito aí no canal, quando quiser que a gente mande um abraço, escreva o nome e o sobrenome. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo domingo.